Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, das Revelações de Jesus, a Irmã Maria Cecília Beija. Conhecimento da Virgem, a corredentora. Antes de terminar este capítulo, deves saber como a minha dileta mãe já estava informada a respeito de tudo o que eu devia sofrer, enquanto, na eleição que dela fez o Pai Eterno para minha mãe. Ele lhe deu tantas luzes e conhecimento que ela viu e previu todos os meus sofrimentos. Pelo mensageiro celeste que o meu Pai lhe enviou, foi claramente informada acerca de tudo. Por isso, inflamada do vivo desejo de imitar-me, para mais perfeitamente assemelhar-se a mim, suplicou ao Pai que a fizesse sentir todos os sofrimentos que eu sentia na minha humanidade, enquanto de tal ela fosse capaz. Com isto, ficou plenamente consolada. Assim, enquanto eu sofria muito nas minhas vísceras maternas, também ela sofria parte dessas aflições, sentindo em seu próprio corpo a privação de todas as coisas das quais eu era privado, embora ela conservasse o livre ato e movimento dos próprios sentidos corpóreos. Não obstante, experimentava a minha pena pela privação dos meus pais, enquanto estava em seu seio, eu lhe estava unido tão intimamente que parecia sermos uma só e mesma coisa. Pena e súplica de Jesus. Eu sentia a pena que a minha inocente mãe sofria, e isto me causava maior afã. Oferecia esta pena ao meu Pai e suplicava-lhe que desse virtude e graça a todas as almas inocentes que se afligem e padecem para se tornarem semelhantes a mim, para imitar-me. O meu Pai se comprazia muito nisto e prometeu-me uma graça superabundante para todas as almas acima mencionadas, até mesmo ter por elas cuidado mais especial e dar-lhes particular proteção, manifestando querer premiar e remunerar-lhes os padecimentos com imensa glória e aceitá-las e recebê-las com toda a complacência própria da sua infinita bondade e condescendência. Falarei em outro lugar de quanto mereceu nestes sofrimentos a minha dileta mãe. Exortações à esposa. O que agora quero dizer-te é que procures imitar-me naquilo que te manifestei no capítulo presente. Falo-ás privando-te de todas as coisas que possam trazer satisfação aos teus sentidos. Não só satisfação pelo que pertence a coisas pecaminosas, mas ainda das coisas que te parecem lícitas e não me ofendem, porque, como
me imitarias se te privasse apenas daquelas e não destas? Já ciente de quanto me mortifiquei, permanecendo privado de tudo por amor ao homem e para se satisfazer pelos seus delitos, ora, deves imitar-me enquanto o comportam o teu estado e condição. E tanto mais deves fazê-lo, porque imitas assim o teu esposo. E depois o mérito será teu e será descontado das tuas faltas. Enquanto eu o sofria por vós, outros não precisando disto para mim mesmo. E o mérito era todo por aqueles pelos quais eu sofria, embora bem visse que sofria pelos meus irmãos ingratos e até mesmo rebeldes, e pelos meus inimigos. Não obstante, fazia-o de bom grado e em perfeita semelhança ao meu Pai. Imita-me nisto, esposa caríssima, oferecendo os teus sofrimentos, as tuas mortificações ao meu Pai, unidos aos meus sofrimentos e aos meus méritos. Assim, adquirirão valor em favor de todas as almas privadas das graças divinas, estando em pecado, e ainda por todos os que sabes de serem contrários. Reza por eles com fervor maior e oferece com mais boa vontade as suas penitências por eles. Assim, agradarás ao meu Pai e receberás cada vez mais graças e virtude. Desejo e repugnância de Jesus. Havia já passado o tempo determinado para estar nas vísceras maternas, e tendo de vir à luz e viver fora daquelas estreitezas, é, ele está a referir-se, né, ao estar no ventre de Maria. Encontrei-me animado de desejos e repugnâncias. Queria vir à luz e começar a sofrer mais para a salvação do gênero humano. Repugnavam, no entanto, a minha humanidade tantos padecimentos que via preparados para mim. Desejava sair dessas limitações, mas experimentava repugnância em deixar o abrigo que aceitara e me era grato. Entre a repugnância e o temor, o desejo de padecer mais e de fazer a vontade do Pai, fiquei aflito e angustiado e ofereci ao meu Pai, em favor dos meus irmãos, que estivessem em excitação semelhante pelas vicissitudes em que se encontram enquanto vivem neste exílio, e rogava que lhes desse graça e virtude, a fim de que puderem escolher tudo o que fosse do seu agrado e da sua vontade, para a sua maior glória e o proveito deles. Valor da sua vida no seio de Maria. Sabe, pois, esposa caríssima, que nesses 9 meses no seio materno, essa foi a minha ocupação interna, enquanto no exterior não era apto a fazer obra alguma, somente no interior agia então. Sofria, porém, quanto à minha humanidade, aquilo que neste capítulo te disse. Parecer-te-á que tudo o que te mostrei seja muito pouco em relação
ao período de 9 meses. Mas sabe, caríssima esposa, que as minhas orações, as minhas súplicas e os meus oferecimentos feitos a meu Pai não eram como os teus e os dos outros. Não. Poucas horas de oração vos parecem muitas. Com poucas súplicas e poucos oferecimentos, parece-vos terdes satisfeito. Pensa, caríssima, se os santos não apenas passaram horas, mas dias inteiros em oração, em súplicas ao Pai, sem o perceberem sequer, considera como passava para mim o tempo em que tratava com meu Pai de um modo mais admirável do que todos os outros, sendo eu o Filho unigênito e unido a Ele estreitamente. E depois renovava, de vez em quando, todos esses atos que te referi, pois, cada vez que os repetia e renovava, agradava muito ao meu Pai e conquistava maior mérito e graça para os meus irmãos. Por isso, procurava fazer tudo o que seria de maior proveito para eles, a fim de que todas as minhas obras fossem em prol da sua redenção mais copiosa, da qual tratava a miúde com meu Pai. Consolações e amarguras. Eis, esposa caríssima, o que se deu no meu interior enquanto vivia no seio da minha mãe e enquanto eu sofria. Sabe que, em tudo, eu agia com alegria e sofria de bom grado pela salvação do gênero humano e pela glória do meu Pai. Mas, como não devia ter consolação alguma, que não fosse repleta de amargura, ficava amargurado por ver o meu amor tão pouco correspondido e a pouca conta em que tenham e em pouca conta em que tinham os meus irmãos, o que eu sofria e fazia em seu favor, e que se podiam adquirir imensos tesouros, se eles se prevalecessem dos meus méritos. Não o fazem por culpa própria e por descuido. Digo-te tudo isto agora, reservando o restante para o capítulo seguinte.